Bora lá. Página de número 77. Põe uma varetinha. 77. Vamos lá, irmãos. Aprender a viver juntos. Aprender a viver juntos. Aprender a viver juntos significa que estar em grupos com pessoas diferentes não é suficiente. É vital promover a descoberta do outro, descobrindo-se a si mesmo para sentir-se na pele do outro. Isso chama-se de empatia, né? Tem um termozinho aí, empatia. Se colocar no lugar do outro e compreender as suas reações. Para efetivar essa aprendizagem, a escola deve oportunizar para que os alunos reflitam sobre a diversidade da espécie humana e o desenvolvimento da consciência das semelhanças e da interdependência entre os seres humanos. Para isso, planejar projetos motivadores, envolver prazerosamente os alunos num esforço de cooperação comuns e assim prepará-los para gerir conflitos. Então, aprender a viver junto. A escola dominical, o ensino na igreja precisa desenvolver as pessoas no âmbito comunitário, irmãos. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente na leitura. A igreja, ela vamos chamar de comunidade, não é? Então, ali onde a gente aprende a viver juntos. O viver junto é o maior desafio que nós temos. Não é, irmão? Por quê? Porque é um desgaste. A Bíblia diz que ferro com ferro se afia. Mas para se afiar esse ferro com ferro, existe o desgaste, existem os conflitos. O que não pode haver são os confrontos. Os confrontos é quando um tenta anular o outro. Isso é ruim no casamento, na igreja, no trabalho, onde for. Onde você anula o outro, você quer se impor sobre o outro, oprimir o outro, isso é uma relação satânica. Certo? É uma relação que não pertence ao reino de Deus. A relação do reino de Deus é onde, inclusive, eu renuncio a mim mesmo para servir o outro. Então é justamente o contrário. No reino de Deus não tem essa proposta de superiores e inferiores. Não tem essa hierarquia que a gente julga que tem pessoas que elas são superiores. O reino de Deus, ele tem uma ordem, é uma ordem da criação, inclusive, que é pego do homem e a mulher. Como a gente está na sociedade machista, como a gente está debaixo do pecado, né? Como a nossa mente é influenciada pelo pecado, então o matrimônio, ele é visto assim. Como o homem, ele é líder no sentido de mandar. Não, o homem não é líder no sentido de mandar apenas. O homem é líder no sentido de dar direção, de proteger, de prover, de prever. Essas são as características bíblicas do líder. Agora, existe uma ordem de criação onde a mulher se submete ao marido, mas essa submissão não é subserviência, que também é outra questão diferente da outra. Subserviência é onde essa pessoa não tem voz, não tem vez, não tem opinião, né? Ela é mandada, e esse aqui manda. Então, essa é relação infernal, todo sentido da palavra. Não é um inferno quando vive assim, não? Né? O homem quer mandar e a mulher não quer obedecer, né? Ou o homem manda e a mulher obedece, oprimida. Não é uma submissão por entender, porque assim, por entender e aceitar a liderança do marido que é constituído. E um marido igual a Jesus não tem mulher que não se submeta. Não é verdade? Que é o que Paulo vai trazer em Efésios capítulo 5. Então, não trouxe lá esse Jesus que deu a vida pela igreja, esse Jesus que alimenta a igreja, esse Jesus que protege a igreja, esse Jesus que guarda a igreja, que orienta a igreja, esse Jesus que ama a igreja. Se tem um marido assim, essa igreja se submete a Jesus, e essa mulher se submete a esse marido. Oi, irmão, não é? Mas aí, olha só, a mulher que quer um marido, um super-homem, tem que ser uma mulher maravilha também, né? Então assim, irmãos, a gente percebe que a relação é uma renúncia mútua, tá certo? Então, na relação comunitária, a igreja tem esse papel de desenvolver como eu vou dizer, de combater isso que é da natureza humana, o egoísmo, a questão de as pessoas acharem que todas as pessoas são devedoras dela, que o mundo gira em torno dela, né? Que sempre ela é vítima. Então a igreja tem que combater essa questão. Nós somos treinados para ser servos, nós somos chamados para o serviço, nós somos chamados para dar a nossa vida em prol do outro. O Evangelho tem uma proposta de martírio, e é martírio eu morrer para que o outro viva.
não é a semente caindo na terra? Se ela não morrer, o que acontece? Não dá fruto, fica sozinha. Mas se morrer, aí dá muito fruto. E é o que a gente tem que fazer, o que diz, porque a gente conhece muito o João 3,16, não é? Alguém pode recitar assim? Que Deus entregou o seu Filho unigênito. Que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E 1 João 3,16? Quem conhece? Ninguém? Então vamos ler. Mas vamos ler o que está escrito lá. 3,16. Olha só, a gente conhece muito bem esse 3,16 de João, o Evangelho, que diz respeito a nós, né, irmão? Ou seja, no sentido. Eu procurando no livro. Pode ser que você ache, agora eu não sei onde que página está. Somos dois. Todo mundo aqui. Primeira carta de João, 3,16. Vai falar de Jesus, né? Não sei. Vamos ler. Vamos ler. Vamos lá, 1 João 3,16. Primeira carta, João 3,16. O que está escrito? Alguém pode ler? Quem achou? Nisto conhecendo o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, da mesma forma que Cristo deu a vida por nós, da mesma maneira. Só que não acabou o texto. Nós não lemos o 17 nem lemos o 18. Seria muito bom que nós lêssemos o 17 e o 18. Porque romanticamente isso é lindo, né? Bonitinho, mas e olha aí. Isso aqui é só teoria, né? Pode ler, Estelinha, o 17 e o 18. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, assim, na verdade, Estela, eu acho que você falou assim, é só teoria por conta da nossa realidade, talvez. Da nossa realidade. Mas não deve ser teoria, porque a Bíblia não é um livro de teoria. É um livro para ser praticado, vivido, experienciado na vida. Então é isso que a gente deve perseguir, é isso que a gente deve todos os dias se esforçar, se subjugar ao Espírito Santo, renunciar à nossa velha natureza. Então, coletivamente, a gente tem que trabalhar isso, irmãos. Essa questão de que a igreja, ela deve ser uma escola de servos, onde a gente serve uns aos outros. A gente vê essa característica lá em Atos dos Apóstolos, que ninguém tinha necessidade de nada, porque todo mundo que tinha o que era seu, não era propriamente seu, mas era dividido, havia lá uma comunhão, uma koinonia, e isso fazia com que as pessoas de fora da igreja olhassem a igreja e eles assim, admirassem, porque isso não é natural do ser humano. Quem é a igreja? É um protótipo, né? É uma maquete, melhor dizendo, é um modelinho pequeno do que vai ser a eternidade, irmãos. O reino dos céus está aqui, em cada igreja local, na sua célula, onde as pessoas olham e vê a proposta do reino de Deus, que é totalmente o contrária desse império dos homens, onde cada um vive para si, um pisando no outro, um querendo o mal do outro, não é? Um usando as pessoas como degraus para subir, em cada um querendo chegar no seu sonho. Isso a gente vê que não dá certo em matrimônio, isso não dá certo em nenhum tipo de convivência. A humanidade, ela está vivendo errado, e a escola, que é a igreja, deve promover isso, deve ser a referência para essa humanidade. Então a gente é essa sociedade alternativa que o outro Barbichinho cantava lá. Viva a sociedade alternativa, viva a vida! A igreja, da forma como a gente desenha, ela é uma forma assim, socialista? Não é. O socialismo, né, que é aquilo, você pega de todo mundo. O socialismo, na teoria é bem bonitinho, mas a prática nunca funcionou, porque sempre vai para o Estado. Eu ia falar e vai para a sede, né, mas não sei por que eu ia pensar isso. Deixa para lá, né, irmão? Deixa para lá, foi um lápis meu aqui, eu falei. Mas não é, na verdade, o comunismo, a primeira sociedade comunista foi a igreja, que tinha tudo em comum, nesse sentido, tá, irmão? Então, que tudo era de todos. Eu não estou dizendo que nós devemos fazer isso dessa forma última, pegar tudo que nós temos e distribuir, não é isso.
Inclusive a Bíblia vai dizer, se eu ver um irmão necessitado, e aí a gente vai dividindo as responsabilidades, né, irmão? Porque eu não posso abraçar o mundo. A gente tem vontade muitas vezes de ajudar tantas pessoas, só que nós temos prioridades. Então a prioridade quem é? Minha família primeiro. A Bíblia diz isso, que aquele que vai a minha família, a minha comunidade de fé e depois as outras. É uma escala que tem de prioridade. A Bíblia ensina isso. A Bíblia diz, por exemplo, em Timóteo, vamos lá para o texto bíblico. Timóteo, o apóstolo Paulo. Aliás, isso desde a época de Jesus lá com um debate com os fariseus, porque a religião era triste, viu, irmãos? A religião ela é hipócrita, a religião é covarde mesmo, no sentido que você coloca tanto pretexto que tem que ser fiel a Deus, mas aí muitos se esquivam da responsabilidade com as pessoas, como se a gente servisse a Deus sem passar pela via humana. Isso não existe, irmãos. Ninguém serve a Deus diretamente. A gente só serve a Deus servindo um ser humano. A nossa salvação é por conta de um ser humano, não é? Nós não fomos salvos por causa do Deus Cristo, e sim pelo Jesus homem. 1 Timóteo 2:5. Há um só homem, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então nós fomos salvos por um homem. Nós servimos a Deus quando servimos a um homem. Mateus capítulo 25, por exemplo, vocês vão anotando depois ler. Capítulo 25 de Mateus vai dizer, Jesus vai relatando, olha, eu estava com fome, vocês me deram de comer. Estava com sede, vocês me deram de beber. Estava nu, vocês me vestiram. Estava na prisão, vocês foram me ver. Estava enfermo, vocês me visitaram. Senhor, quando que nós fizemos isso? Quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Quando não se faz também, aos pequeninos também não se faz a Jesus. Olha que coisa interessante. O próprio João, na epístola que nós lemos aí, ele vai dizer assim, é pura hipocrisia. Quer dizer, não é exatamente assim, né? Mas ele vai trazendo assim, ó, quem diz que ama a Deus e aborrece o irmão é o quê? Mentiroso. É mentiroso, irmão. Quem não ama, inclusive, está em trevas. Não viu a luz, não conhece a luz, não é de Deus. O Joãozinho é tão amoroso que ele vai falar assim, quem ama é de Deus, quem não ama é do diabo. As palavras tão suaves, né, que usa o João, né? Então, não tem meia conversa. Então, se eu sirvo o ser humano, eu estou servindo a Deus. Posso ler um versículo aqui? Claro, Lígia. Qual? Porque, tipo assim, às vezes os crentes, né, nós colocamos muito assim, como você falou, ou as pessoas da fé, né? Aí esse versículo também fala ao contrário. Tomem cuidado. Calma aí, é o 1 Timóteo 5:8, né? Primeira Tessalonicenses. Ah, tá, você está em outro texto. Sim, Pensei. em outro texto. Tá, Tessalonicenses. 5:15. Tá. Na minha versão, tá? 5:15, sim. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Olha, para com todos está na minha. Aí já Você tá entendendo? traz mais especificamente, que é para a gente não ter desculpa que não entendeu, né? Sim. Essa linguagem. A gente tem uma desculpa, não entendi, mas então para aqueles que Também não são na irmãos fé. Ou seja, nós devemos servir o ser humano, Sim. não é a nossa facção, né? Não é a facção, porque se sair dentro da facção, já também não serve. Porém, há uma prioridade. O próprio Paulo, ele que escreveu Tessalonicenses, também escreveu Timóteo, e ele vai trazer uma prioridade aqui, ó. Vamos ler o texto de 1 Timóteo? Capítulo 5. Olha só. Capítulo 5, 1 Timóteo, verso 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo está falando sobre as pessoas que não cuidavam das suas viúvas, dos seus velhos, e transferia isso para a igreja. Então olha a prioridade aqui, irmãos, olha que coisa interessante. Eu devo cuidar da minha família, eu tenho responsabilidade sobre os meus pais, mesmo depois de casado, tá certo? Né? Seriam os parentes também, não é? Também. Não, então é uma prioridade, eu tenho responsabilidade sobre a minha família. O núcleo principal de responsabilidade minha é minha esposa e meus filhos. Porque, quer queira, quer não, a gente ajudando o próximo, gente, não é? Sem a pessoa pedir, não é? Exato. É como você está falando, se uma pessoa está desempregada, eu preciso olhar para ela e falar, você está precisando de alguma coisa, irmão? Você fala,
precisa, né? Na verdade, eu nem pergunto, porque quando a gente pergunta, às vezes eu preciso identificar, eu preciso saber, eu preciso conhecer. Isso se dá por conta do relacionamento. Quando a gente se relaciona com a pessoa, a gente sabe da pessoa, a gente conhece a pessoa. O que muitas vezes a gente faz, irmão, é esse relacionamento superficial, a gente não sabe da vida da pessoa, as angústias, dificuldades. A gente tem uma tendência que a gente não comunica, irmão, a gente não é humilde. Porque ele diz, não, eu sou humilde, eu ajudo o povo, mas quando você precisa ser ajudado, você fala? Não fala, o orgulho vem, toma conta do nosso coração, não é? Então o outro tem que se... A gente sempre tem que ir em direção do outro, jamais esperar que o outro venha em nossa direção. Ah, se a pessoa precisa, ela tem que me procurar. Não, não é assim não. Nós aqui devemos estar procurando sempre, procurar servir as pessoas e procurar as suas necessidades. Eu não estou falando abraçar o mundo, irmão, ninguém tem condição de fazer isso. A Bíblia, ela vai dividir essa carga em toda a igreja, em todo mundo, não é? Então a gente percebe aqui que eu tenho responsabilidade sobre a minha família. Os fariseus, os religiosos na época de Jesus, eles tinham uma desculpa esfarrapada. Não, a gente tem que dar o dízimo, mesmo a minha mãe precisando de um remédio para pressão. Eu dou o dízimo. Mesmo que eu fique sem dinheiro e a minha mãe, ela sofra. Jesus diz, não, eu estou contextualizando, tá? Não é exatamente assim, né? Eles chamaram aquela oferta de corban, consagrada ao Senhor. Aí Jesus disse, não, mas essa oferta de corban que vocês dão aí, vocês estão invalidando um mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Qual era o mandamento de Deus? Cuida do teu pai e da tua mãe, não é? Então eles usavam uma desculpa. Não, a gente tem a prioridade, a gente precisa ter um equilíbrio, irmãos. Não é que também a gente vai ajudar todo mundo e não vai contribuir na comunidade de fé, na questão financeira. Equilíbrio, a palavra aqui é equilíbrio, honestidade, essas coisas cabem bem nessas avaliações aqui. Então, primeiro, eu devo ajudar quem? A minha família. Segundo, a minha comunidade de fé. Não tem como eu congregar num lugar e contribuir financeiramente no outro. Isso não cabe, né, irmão? É uma coisa que me perguntam bastante aí. Ah, mas eu não contribuo na minha igreja porque na minha igreja eu não vejo por onde dinheiro vai, eles não fazem alguma coisa útil. Eu falei, por que você está lá então? Por que está naquele local? Se você identifica que eles não sabem lidar com o dinheiro. Porque quem não sabe lidar com o dinheiro e não lida de uma forma adequada, irmãos, com as coisas espirituais eu acho meio difícil ter responsabilidade. Eu acho muito difícil, tá certo? Então, o que está te levando a contribuir em outro lugar? Lá você é alimentado, por que você paga a conta em outro restaurante? Então é uma coisa incoerente, né? Então, primeira coisa, minha família, minha comunidade de fé. E aí sim a gente vai então abrindo a todas as pessoas que são próximas a nós, né? As próximas é melhor do que as que estão longe. Agora, se puder as próximas e as longe também tá bom. Porque quando a gente prefere as longe do que as próximas, a gente só está contribuindo para um desencargo de consciência e a gente não quer relação. Eu dou dinheiro para missões lá do outro lado, lá na África. Tá, mas e aqui que você sabe que a comunidade é pobre, precisa de uma ajuda e tal, por que você não se envolve aqui? Porque é mais fácil eu pegar dinheiro do bolso e para o desencargo de consciência estou ajudando do que me envolver com a pessoa. Aí existe a bondade e a benignidade. A bondade é eu dar o dinheiro, a benignidade é eu me envolver com as pessoas. Não é só fazer, é a forma que eu faço. Então Jesus era bondoso, era benigno, né? Então eu sou bondoso, se eu contribuo lá com um cobertor, algum ingrediente para o sopão que vai distribuindo para os moradores de rua na madrugada, é uma bondade, né? Agora, seria benigno se eu fosse, se eu tivesse contato com essas pessoas, se eu oferecesse um abraço, um calor humano, uma atenção. Vocês percebem? Então essas coisas precisam ser desenvolvidas dentro da igreja. Se uma igreja, uma comunidade de fé, ela não tem, irmãos, uma harmonia, uma comunhão, é um sinal horrível. E lá as pessoas elas não têm uma maturidade, não cresceram em Cristo, é gente cheia de facção, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, 1 Coríntios, né? No 1 Coríntios é um relato assim que eu vejo, nossa, que ninguém queria ser pastor daquela igreja. Tinha as panelinhas, não tinha as panelinhas? Tinha lá um grupinho de um, grupinho de outro, família tal contra a família tal, e eles preferiam mais nossa, quando o fulano prega eu gosto, quando esse crânio se descobre nem vai no culto. Fulano dá aula, nossa, eu vou. Fulano não vai, não vou. Eu sei que tem gente que é difícil ouvir, mas a gente precisa tomar cuidado com essa questão. Tem gente que é difícil ouvir mesmo, né? Mas tem que tomar cuidado quando partir da gente nessa questão de divisão e tal. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. Os de Jesus parece que eram os piores, tio. Eu sou de Jesus, então é terrível, né? Não queria submeter ninguém. Aí lá tinha assim, brigaiada, um falando mal do outro.
Irmãos, era um negócio triste. Vamos ler o texto? 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos aprender a viver juntos. Isso é um desafio enorme, enorme. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Paulo trata duro com essa igreja, que era uma igreja carnal, irmãos. É possível conceber isso? Um crente carnal? É a possibilidade. E eu, irmãos, vocês acharam aí? 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então Paulo começa assim falando com eles: vocês são tudo carnais, meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, não andais segundo os homens? Que diferença tem uma igreja evangélica que vive o povo se pegando, falando mal do outro, irmãos, não ajudando? Que diferença tem das pessoas que não professam o evangelho? Fofoqueiros, gente que fica de mimimi, conversando nos bastidores sobre a vida de fulano, cicrano. Que diferença tem desse povo? O mundo é mais prudente ainda, né? Às vezes, né? Que diferença tem? Onde está Deus nisso? Deus é visto onde nessa situação e nessa convivência? Onde está Deus no coração dessa pessoa? Vocês percebem? Então, carnais, vivem segundo os homens, não tem diferença. Tem muitas comunidades que a gente percebe isso, né? Então, são pessoas que não são confiáveis, não são leais. Você não pode abrir a vida para essa pessoa, você não pode confessar pecado para essa pessoa, você não pode buscar ajuda para essa pessoa. Olha o ambiente ruim, irmãos. E não pode mandar essa pessoa embora? O joio tem que crescer junto com o trigo. Às vezes, então, se for tomar essa atitude, às vezes vai quase 90%, 100%, né? De algumas comunidades de fé. Então, ou às vezes vai a gente também, né? Aí é chamado de igreja, né? Um manda o outro, não fecha, paga a luz. Mais ou menos isso. Então, irmãos, que comunidade de fé é essa? Onde está o Espírito de Cristo nisso? Onde está a comunhão nisso? Onde está o Evangelho nisso? Não tem. Aquilo é uma religião, não tem nada a ver com a proposta de Jesus. E havia isso na igreja de Corinto. Paulo disse: eles são carnais, são igual aos homens. Verso 4: porque dizendo, eu sou de Paulo, eu de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não são os carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. E ele vai trabalhando depois, irmãos. Essa carta aos Coríntios aqui é um negócio assim horrível, né? O perfil daquele povo usado pelo Espírito Santo através dos dons carismáticos. Lá os cultos era bênção, como a gente diz que é bênção, né? Tinha profecia, tinha línguas estranhas, variedade de língua aí. Tinha gente que interpretava essas línguas, tinha os dons de curar operando lá. Era tanta profecia, era tanto poder de Deus, era tanto derramamento do Espírito Santo, que Paulo ele teve que escrever um capítulo todo para falar assim: coloca ordem nesse negócio, que é muito poder, é muita unção que tem nesse lugar, é muita gente sendo canal de Deus. Então Paulo ordenou, o negócio lá era fogo puro, só que gente carnal, gente que não tinha conversão, gente que não tinha fruto do Espírito na vida, gente que não amava o outro. Oi? Estava no meio, né? Sim, o fogo caía, era usado por Deus. Então a gente já percebe que o critério que a gente usa hoje, ele não é válido. Ou seja, o que a gente vê hoje? O carisma, em detrimento do caráter, né? Então a gente não quer saber do caráter das pessoas. Se é usado, para nós é desejável, é quem prega, é quem é destacado, é quem é tido como espiritual. E a Bíblia diz: não é isso não. Porque se a pessoa não ama o outro, irmãos, me parece que quanto mais espiritual a pessoa é, mais desumana ela é, mais insensível ela é, mais arrogante ela é, menos ela perdoa. Eu tenho essa impressão nas ocasiões que eu já presenciei. Ou vocês nunca perceberam isso? Não é? Aí a gente vê lá nosso irmãozinha, vê lá que não tem esses dons, não tem ciência da palavra, não prega, mas você vê uma pessoa fiel, ama, ajuda, se compadece, ela está junto, pode contar com ela, com essa pessoa. Aí você tem aquela pessoa como uma, né? Não é muito
espiritual assim não tem unção e tal. Então percebe, irmão, como a gente tem um equívoco, não é? Aí o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer que a gente tem que promover, irmãos, essa vida comunitária, onde um irmão olhe para o outro irmão e se veja nele e ajude ele. Eu não posso jamais saber, e se eu não sei, é uma negligência minha que aquele irmão está passando necessidade, porque não é possível. Uma pessoa fica 2, 3, 4, 5, 6 meses em uma comunidade de fé e ninguém sabe a situação daquele irmão, desempregado, passando dificuldade, o casamento lá indo de mal a pior, os filhos com dificuldade de relação. Não é possível, é inconcebível uma comunidade de fé saudável que não lide dessa forma, ou seja, que não ampare os seus. É um negócio terrível. Alguém disse que a igreja evangélica, ela é o único exército que na batalha deixa os seus soldados feridos para trás e segue. Se for necessário, eu já presenciei, eu já convivi em igreja, que assim, colocava-se lá um ritmo para seguir. Sabe um ritmo para seguir? Então tem que fazer. Se você não faz, você não presta. Você não atingiu a meta, você não tem o mesmo ritmo e tal. E aí ia ficando para trás as pessoas, porque é uma relação de utilidade. Você é útil, você presta. Se você não caminha com a gente nessa velocidade, você não, então fica para trás. Mas a Bíblia diz o contrário, que eu posso correr, eu posso ter o vigor que for espiritual, eu corro. Agora, se eu vejo que o meu irmão está ficando para trás, eu diminuo o meu passo. Que lindo. É verdade, irmão, tem que ser assim. Eu diminuo o meu passo. Então não adianta eu realizar coisas e esquecer das pessoas, porque a gente dá importância para as coisas, a gente ama as coisas e usa as pessoas. É o contrário, né? A gente tem que amar as pessoas e usar as coisas, e as coisas são usadas em prol das pessoas. É assim que é. Mas hoje, nesse mundo capitalista, esse mundo consumista, então a gente deixou as pessoas de lado, irmão. O que importa é construção, o que importa é o aparato, é o layout, não é? O que importa são os bens. E aí a gente não sabe lidar com essas coisas. A gente devia usar as riquezas, os bens, as estruturas em prol das pessoas, mas a gente está sacrificando as pessoas para colocar tijolo nas paredes. Coisa horrível que a gente tem visto aí, coisa horrível. Aí você olha a igreja assim, igreja que os outros pensam que é igreja, que a Bíblia não chama de igreja o que a gente chama de igreja. Nossa, que igreja linda. Aí você vai ver as pessoas que lá fazem parte, não são tão bonitas assim, magoadas, arrebentadas, não amparadas, né? Ofendidas, machucadas. É um negócio terrível. Aí você vê, nossa, que igreja linda, porque a gente vê com o que vê os olhos. A gente avalia de uma forma errada, mas Deus ele vai julgar que muitas igrejas não são igrejas, e umas que a gente considera uma choupana, um barraco, aí é minha igreja, aqui está o meu povo, né? Então a gente precisa ter cuidado nessa questão, aprender a viver juntos. O que diz o Salmo 133, tão conhecido? Em união, né? Irmãos, olha que coisa interessante que diz o Salmo 133. Pega o sacerdote Arão como sendo a figura do corpo de Cristo, né? Que o óleo vai da cabeça, descendo na orla das suas vestes e vai até lá embaixo. Ou seja, o revestimento da unção de Deus, do Espírito Santo, é completo e alcança todos naquele corpo. É como o Monte Hermon, que é de lá que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que o Monte Hermon, ele tinha a geleira lá em cima e derretia essa geleira e escorrendo a água e formava inclusive o Rio Jordão. O Rio Jordão acho que vem do Monte Hermon, se não me falha a memória. É isso mesmo. E o que acontece? Então a figura, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. O texto original no hebraico, ele vai trazer um pouquinho diferente, né? Que é assim, irmãos, enquanto vocês estiverem reunidos à mesa, também é bom que vocês estejam unidos, porque aí sim que o Senhor derrama a assunção sobre vocês. Vocês perceberam? Porque nem toda reunião quer dizer que tem união. E tem reunião que é uma desunião. E Paulo disse, vocês se reúnem é para pior, eu não vou louvar vocês, que era a ceia da época, né? Então tem ceia que é uma reunião desunida, não é, irmão? Que a gente faz o quê? Cada um é que se vira para estar bem com Jesus, morder um pedaço do corpo de Jesus, engolir, louvado seja Deus pela minha vida mais uma vez. E a gente não vê em volta. E quando a gente percebe que um pegou, está em comunhão, hein? Qual é o pecado que está enrustido? Não é, irmão? Então essa reunião
Paulo disse que era a expressão máxima do amor, que era chamado de ceia, onde a gente celebrava a ressurreição de Cristo. Paulo disse: vocês estão se reunindo é para pior, não é para melhor. O que vocês estão fazendo aí, na verdade, está levando muitos à enfermidade e à morte, seja espiritual e até física, em algumas ocasiões lá. Olha, irmão, vocês estão se reunindo para pior. Então a reunião de vocês não tem união coisa nenhuma, e aí não tem vida de Deus, não tem bênção de Deus, é cada um por si. Cada um toma a sua própria ceia, que Paulo vai dizer, né? Cada um come o seu próprio pãozinho e vai-se embora. Cada um pega o que tinha em casa, come, e quem vem depois fica com fome, porque não tinha nada em casa. Então é a ideia assim, que Deus tem uma porção para mim, Deus me abençoou. Eu vi isso um dia de um irmão. Deus me deu uma porção, Deus te deu uma porção. A minha porção era bem menorzinha. Mas eu pensei, poxa, que mente desse irmão. Deus o abençoou financeiramente, é o que ele estava se referindo. É para ele. É para ele. Então a bênção de Deus financeiramente é para ele. Deus deu coisas abastadas para ele. Não foi para ele poder ajudar o outro. Deus prova o nosso coração muitas vezes nisso, né, irmão? Nos dá condição financeira em certas ocasiões e a gente acha que é só para nós. Não. A gente tem que desfrutar daquilo, lógico. Mas você não está desconfiado que sobrou? Se sobrou, tem alguém com falta? E às vezes é o irmão que está do lado? E por que aquilo que sobrou a gente não pode compartilhar? Porque, segundo aos Coríntios, quando fala de contribuições, ofertas, no capítulo 2 Coríntios 8 e 9, vai dizer assim: aquele que colheu pouco não pode ter falta. Quem colheu muito não pode sobejar tanto. Vocês percebem? De fato, a gente tem essas diferenças, né? Financeiramente falando, inclusive, também. Porém, eu não devo ter tanto a ponto de quem não tem nada fique padecendo. Porque se eu tenho tanto e sobra, por que aquele irmão que de alguma maneira está com dificuldade, eu não compartilho com ele? Porque não é meu irmão? Não é a minha família? Não, como que eu posso deixar o meu irmão sofrendo? E tem irmão sanguíneo fazendo isso, né? Como que eu posso minha mãe deixar ela padecendo necessidade? O que João disse? Não está o amor de Cristo nessas pessoas que cerram o coração. E a gente está falando de dinheiro mesmo, de ajuda mesmo, de alimento, de concretude, aquilo que se faz, não é negócio, vou orar por você, irmão. Não adianta. Oração não paga conta, não enche barriga, não cura precisando de um remédio. Não é oração coisa nenhuma, que o Tiago disse: vocês vão na casa dos camaradas aí vai lá, está passando necessidade, fique em paz, Deus te abençoe. Aí o Tiago diz assim: essa fé é a mesma fé de demônio. É uma fé demoníaca, uma fé do Satanás. É o que está escrito lá, não é? A gente usa as palavras pesadas assim, não é isso, é o que está escrito na Bíblia. Eu não exagero nada, eu só estou reproduzindo um negócio aqui, né? É uma fé de demônio, porque os demônios também creem. Os demônios também têm essa fé bonitinha, de acreditar que há Deus, que existe Deus. Eles sabem, conhecem, estremecem nisso. É o que o texto está dizendo lá, né? Mas aí mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. Então a fé ela tem que virar concreto. A fé ela tem que se materializar, tá certo? Quando a humanidade vê isso, que existe um povo que vai contra a sua natureza, que é cada um por si, aí a humanidade vai falar: nossa, o que é isso? A gente fala: é o Evangelho. Mas por que você está fazendo isso? O que você quer de mim? Eu não quero nada. Porque é assim, né, irmão? Não existe nenhuma relação de amor, é difícil, né? É de interesse, né? Mas por que você está fazendo isso? Porque Jesus disse para fazer isso. Jesus disse para fazer isso? Disse. Aí a partir disso a gente prega o Evangelho. Percebe, irmão? Então, quando as pessoas virem desculpa, que a gente tem uma comunidade de fé onde as pessoas se amam, nossa, você vai ver que o Evangelho vai ser facinho de falar dele. Fácil, fácil, fácil. Muito fácil. Tá certo? A Bíblia diz que era Deus que apresentava as pessoas, né? Na igreja primitiva. Não precisava ninguém correr atrás de alma, né? Era fácil. Dava, né? Churrada de alma. Nossa, tremendo, né? É o povo que ia sendo atraído, né, por aquela forma de viver daquele povo. Aquele povo vivia de tal maneira, falava: nossa, mas o que é isso? Aí eles falavam: é Jesus. As pessoas, irmãos, se rendiam a isso. Isso é uma proposta que não tem lugar nenhum. Isso não é natural do ser humano. O que o mundo precisa, irmãos? O que a humanidade precisa? De amor. É amor que precisa. É de gente que entenda que o outro é ele, faz parte. Nós pertencemos a uma raça que é humana.
O egoísmo não cabe no coração, não deve caber no coração de um discípulo de Jesus, não deve, tá certo? Então a gente precisa ter cuidado nessas questões, e a nossa igreja, através das pregações, ensino e reuniões, deve promover a koinonia, que é o que eu gostaria que vocês lessem depois, que a igreja ela é doxológica, querigmática, koinônica, diacônica, são termos da teologia, né? Mas quer dizer que ela adora, ela anuncia o evangelho, ela tem a koinonia, né? Ela tem a comunhão, ela é diacônica, ela serve. Então a gente precisa ser isso aí, a igreja deve promover isso aí, tá bom, irmãos? Então vocês leiam aí as páginas, na semana que vem a gente dá o fechamento da matéria, ainda vai falar um pouquinho a respeito